dizer que eu me sinto mais honrado do que ele pensa. Só de estar aqui essa noite com os irmãos. São 8 a 9 anos que nós estamos vindo aqui. E é uma igreja que a gente entrou e não consegue sair. Eu sou sincero, eu não sei como alguém já conseguiu sair do Ministério Ágape. Porque eu não faço parte literalmente do ministério, mas estou sempre ligado ao ministério. E por sinal disso, hoje eu sou um dos G6 do ministério lá em Minas Gerais e Muriaé. Levanta a mão e diga glória a Deus. O pastor pediu, eu vou falar. Antes de eu ministrar, vou ministrar em 2 Reis, capítulo 4. Tá? Pode abrir a Bíblia. Eu preciso contar isso. O pastor Daniel esteve aqui e a gente conversando sobre isso. Falei, pastor, que coisa interessante. E eu fui cuidar do meu pai em Minas, que meu pai deu AVC. Fui ajudar a minha irmã, eu nunca tive uma aproximação com meu pai. Falei, agora é a minha chance de ter meu pai, de abraçar meu pai, que agora ele está com o braço ruim, não tem como ele me empurrar, ele vai ser obrigado a me abraçar. Então eu comecei, eu falei, agora é a minha chance. O pastor Daniel sempre soube do meu lamento com relação à família paterna. E eu acabei ficando numa igreja, ministrando no seminário, enfim, em dezembro, fui ajudar o pastor a fazer um culto. E a igreja estava pagando aluguel, com a igreja fechada, um templo antigo, onde minha esposa cresceu, nasceu. E a gente foi ali fazer um culto para ajudar o pastor que estava pagando aluguel, coitado, sem obreiro, sem ninguém. E ali deu mais de 20 pessoas no culto. No segundo culto, ganhamos uma mulher lésbica afastada há 22 anos da igreja. E hoje já fazem 7 meses que ela está frequentando a igreja com a gente. E aí eu tive aqui conversando com o pastor Daniel falou do GC, eu falei, pastor, isso é muito forte, e eu vou implantar isso lá, o senhor me dá esse apoio, ele falou, te dou esse apoio. Quem faz parte do grupo de GC, de repente vê a gente lá, conectados pela palavra, somos nós, E para a glória de Deus, irmãos, tem dado 12, 14, 16 pessoas, já chegou até a 20 pessoas. E eu preciso detalhar isso aqui. Existe uma cadeira que quem é do GC sabe, quem nunca foi vai. A minha sogra, semana que vem, final do mês, ela vai sair de Rio das Ostras para ir para Muriaé, só para sentar na cadeira. Porque é chamada cadeira do milagre. Quem já sentou lá? Levante a mão. Irmão, vou te falar uma coisa. Fizemos o primeiro culto na casa da irmã. A irmã pegou uma aliança separada há 1 ano, levantou a mão e disse, pastor, eu quero a minha família de volta. Na terça-feira o marido dela estava no culto glorificando e exaltando o nome do Senhor. A filha não falava com o pai não respondia a filha, bloqueou a filha no WhatsApp, bloqueou em tudo. Ela sentou na cadeira e disse, pastor, eu quero que o Deus volte a minha comunhão com meu pai. E ela pegou, mandou uma mensagem para o pai, e o pai respondeu na hora, ela começou a chorar. Levanta a mão e diga glória a Deus. Depois do outro GC, a gente foi lá, estava uma senhora com 92 anos, 91 anos, com 570 de glicose, internada, mandaram chamar a família, veio gente do Rio para lá, os médicos falaram que estava difícil de reverter o quadro, mandou chamar os parentes, foi os filhos, tudo. Aí no GC, falaram, pastor, amanhã, a quarta-feira tem culto, não vai poder todo mundo ir no culto, porque estamos com o processo da família, com relação a essa senhora. Pegamos a cadeira, eu falei, senta aqui para representar. Minha esposa falou, não é assim, deixa a cadeira vazia e nós vamos pensar nela. Aí alguém pegou a foto, colocou lá, e no outro dia foram para lá para trocar plantão, para poder ver tudo. Quando chegaram lá, mandaram a notícia no grupo, pastor, minha mãe está em casa, a medicina não entendeu nada, a glicose dela está 109 e ela já foi para... Levanta a mão para dizer glória a Deus. Quer mais ou tá bom? Quer mais? Tem mais. Sentei na cadeira do milagre, estava com um monte de coisa travada. Prestação do carro atrasado, tudo embolado. Falei, Senhor, destrava esse negócio. Terça-feira, quando foi na quinta-feira, minha irmã me ligou e disse, irmão, eu vou pagar uma prestação do carro para você. Levanta a mão e diga glória a Deus. As coisas tudo dando certo para todo mundo que está entrando e sentando na cadeira. Teve uma irmã que sentou lá e falou
que queria mudança de vida, já arrancou os pinços. Isso não foi na igreja, não, irmão. Isso tudo foi no GC. Isso tudo aconteceu com os estudos do GC, estudo do perdão. Aí é interessante que o estudo bateu tudo dentro do que a igreja precisava nessas 5 semanas. E terça-feira nós temos mais GC e nós vamos reportar mais milagre dentro do grupo, para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra para mim não ficar somente falando, porque são muitas coisas e o tempo que o pastor Daniel me dá é aquele tempo que ele me ensinou a pregar. Amém? Ele não me deu um tempo pequeno, ele me deu um tempo que ele me ensinou a pregar. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou-lhe: o que te hei de fazer? Digue-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado das vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Amém? Diga graças a Deus. Graças te damos, Senhor. Louvamos o teu nome por essa oportunidade. Quem concorda, diga amém. Queridos, 26 anos do Ministério Ágape, uma igreja que eu tenho o prazer de honrar, de falar. Não tem um lugar onde a gente passa, eu e minha família, que nós não falamos dela. É uma igreja que causa ciúme no meio da minha família, causa ciúme a pastores. Pastor Hércio Machado Lucas, do Farol de Santo Tomé, tem ciúme do pastor Daniel Cunha, né? Pessoas que a gente aprendeu a amar aqui de verdade. Louva a Deus que aqui nós fomos libertos no retiro dessa igreja. Participamos 2 vezes e uma das vezes foi primordial para a nossa vida, para a nossa família. Aqui nós recebemos muitas profecias da parte do Senhor, das quais um dia do 1º de maio, um dia com Deus, foi revelado a vida do meu filho, que hoje chama Gael, vocês conhecem. E hoje a gente é feliz com tudo isso. Essa igreja, literalmente, ela mora no nosso coração. A família do pastor Daniel é incalculável o que a gente sente por eles, né? São pessoas que viveram realmente o legado paterno, materno, dos avós, com certeza também, e procedem no mesmo carinho, sentimento e amor. Creio que não só a minha casa, mas a casa de todos que fazem parte dessa igreja, e até quem vai chegar nesta casa. Enfim, queridos, o texto básico que nós lemos para a nossa mensagem nesta noite está baseado no livro de 2º livro dos Reis, no capítulo de número 4, a qual todos conhecem a trajetória de uma mulher cujo ela ficou viúva e o marido dela servia ao Senhor naquela casa onde Eliseu ensinava aos profetas e os filhos dos profetas. Tendo ali ela buscado socorro naquele ambiente, ela recebe uma mensagem. E a mensagem cujo ela recebe está ligada e vigorada a um patamar onde ela vai vivenciar um dos maiores dramas familiares, que além da perca da família, está perdendo bens e está perdendo filhos. Aquela mulher, literalmente, ela vai se encontrar incapacitada de realizar qualquer ato, parcialmente por ser mulher naquela época. Então, dentro deste propósito, ela vai em busca de um socorro. E o socorro que lhe é dado não está longe dela, está bem perto dela. Eu vou repetir isso para você entender. Aquilo que ela está achando que está do outro lado, está bem próximo dela. Aquilo que ela acha que está bem distante, está bem dentro da sua casa. Porque quando ela chega ao profeta, ela esperava talvez que o profeta reunisse todas as coisas que tinha, quem sabe as ofertas que os profetas, que os filhos dos profetas levavam, quem sabe alguém ou o rei dá alguma coisa para poder manter e pagar a sua dívida. Porém, ela vai em busca de algo que o profeta vai perguntar para ela o que ela tem em casa. Ou seja, tem muitas das vezes aquilo que nós não estamos valorizando não está fora, aquilo que nós não estamos valorizando não está no trabalho, aquilo que nós não estamos valorizando não está na nossa igreja, aquilo que nós não estamos valorizando às vezes está dentro da nossa casa. Às vezes deixamos de dar valor às coisas que temos dentro de casa. E eu louvo a Deus pelo pastor Daniel nessa noite por estar honrando os valores que tem dentro de casa e trazer os obreiros e dar honra e fazer as coisas,
Porque honrar o que tem em casa é submissão daquilo que é a autoridade da parte de Deus. Eu costumo dizer que a maior autoridade é a submissão. É quando você consegue agachar ou ajoelhar e enxergar o menor como o maior para que você o honre. E dentro desse propósito, essa mulher, ela vai ter filhos que podem trabalhar. Ela vai ter uma botija de azeite e que tem só um pouquinho. E a gente sabe, o texto conhece que ela vai desvalorizar o que tem, porque a princípio ela vai responder e dizer: Senhor, eu não tenho nada. A expressão, pastor Daniel, eu não tenho nada, ela não dá uma continuidade na frase, ela dá uma pausa na frase. O parafraseado aqui deste momento, ela está dizendo: eu não tenho nada. Parece que ela vem uma reflexão mental e ela começa a dizer: não, eu lembrei, eu tenho alguma coisa, senão uma pequena botija de azeite. Aí o profeta disse: o milagre está dentro da tua casa. A bênção está dentro da tua residência, mulher. Você tem azeite na tua casa, você tem vasilhas na tua casa, e você tem alguém que na tua casa pode se associar para poder realizar o seu milagre. E ele disse: vai e pede aos vizinhos, ao que está ao teu redor, vasilhas, e não poucas, mas muitas vasilhas. E nós conhecemos que ali aconteceu o sobrenatural de Deus, porque ela entra no quarto, os filhos buscam vasilhas com a vizinhança, junto com ela vai para dentro do quarto, enquanto houver vasilha, vai descer azeite. Essa igreja completa hoje 26 anos e continua descendo nela o azeite. Tem vasilha aí? Tem vaso de Deus aí? Levante a mão para cima para glorificar o nome do Senhor. E quanto houver pessoas com determinações, hoje eu olho para cá, eu e minha esposa estávamos observando na EBD, quantas faces novas, quantos rostos novinhos, quantas pessoas que talvez antes a gente via, não vemos mais, talvez saíram para outro campo, saíram para outro lugar, não nos interessa o motivo, a razão pela qual saíram, mas quantos novos têm entrando. E quando eu observo isso, eu vejo, pastor Daniel, que enquanto existir vasilha, vai jorrar azeite, e essa igreja não para viver um novo e para viver um renovo da parte de Deus. Quem está pronto para viver um renovo da parte de Deus? Dentro desses 8 a 9 anos que a gente tem convivido, é uma igreja que eu tenho observado muito, porque é uma igreja que, se eu pudesse ficar aqui, eu ficaria, irmãos. E existe um propósito no meu coração e no coração da minha esposa, da gente morar aqui em São Gonçalo e congregar aqui, literalmente, com os irmãos. Há um projeto nosso, mas Deus ainda não deu o sinal, Deus ainda não deu a liberação. Por quê, pastor? Porque é uma igreja que eu levo em meu coração, não pelo pastor, mas pela administração, pela mensagem, pela evolução. O quanto eu vi essa igreja evoluir. Eu cheguei aqui, essa igreja ainda não tinha esses pisos que tem, e eu vejo a igreja crescendo, não só como contador da igreja na parte de finanças, mas na administração, nos projetos. O quanto a igreja tem vivido um novo para viver um renovo da parte de Deus. Olha o GC chegando aí. Há muitos que talvez não estejam entendendo. Eu não estou dizendo que o pastor falou, mas eu estou te dizendo que isso é um novo para viver um renovo. E vem aí também, eu sei que você já sabe, alguns talvez já podem dizer, eu posso falar? E vem um impacto por aí, e é um novo para viver um renovo. Deixa eu levantar a mão com você para adorar o nome do Senhor. Enquanto tiver vaso, vai jorrar azeite. Dentro desse propósito, a gente observa que essa mulher, ela vai buscar vasilhas na casa das pessoas. Eu, observando esse texto, eu perguntei para algumas pessoas e disse: ela pegou um emprestado, sim ou não? Eles pegou emprestado, não pegou, meu pastor? Deixa eu perguntar ao senhor uma coisa. Sou um homem muito culto, muito estudado. Obrigado por não me engolir na sua saudação, me deixar pregar depois. Preste atenção. Pastor, ela pegou emprestado. Quem prega emprestado tem que fazer o quê? E também tem que fazer o quê depois? Depois o quê? Pastor, ela devolveu? Hã? Devolveu? Hã? Escuta, o que vem vazio, o que depois enche, nunca mais volta.
Não, eu vou explicar isso para você. Eu não sei como é que você entrou nessa casa, eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez um vaso quebrado, uma vasilha quebrada, sem alça. Talvez você chegou aqui cheio de capiroto, cheio de vício, cheio de maliciosidade, cheio de carrapicho. Mas você chegou aqui como um vaso, o azeite jorrou e desceu e encheu. Você sabe o que o diabo ficou fazendo? Ficou lá fora te esperando, ele vai voltar. Mas por que ele não voltou? E talvez ele chegou lá no inferno e disse assim, Satanás olhou e disse assim, demônio, cadê o cara? Cadê o Silvio, Satanás? O demônio. Eu falei, não teve, não apareceu de volta. Por quê? Porque quando ele foi vazio. Vazio podia fazer uma bagunça na vida dele. Mas agora ele chegou no Ministério Ágape e desceu o azeite e encheu. E se encheu, não volta mais. Deixa eu ver quem está entendendo. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Encheu, ela não tinha como devolver. Porque ela precisava primeiro vender. E talvez quem emprestou o que não valia nada. Nem todo mundo que empresta o seu melhor. Muitas das vezes o que empresta, eu acho que eu tenho. Guardado lá no armário, no guarda-roupa, está escondido num quartinho de bagunça. Eu acho que eu tenho um vasinho lá. Foi lá e pegou, deu para ela. Para ela é um quartinho de bagunça, um vaso qualquer, que não tem valor, escondido dentro de uma casa, num quartinho escondido. Mas quando chegou num quarto de oração, em propósito de milagre, o vaso encheu. E criou-se valores. E esses 26 anos Deus vem trabalhando no Ministério Ágape. Como o pastor disse ali no texto, no podcast, que agora podcast, um novo para viver renovo. Levanta a mão e diga glória a Deus. Irmãos, como que essa igreja tem vivido um novo? Né? Hoje eu perguntei para o pastor Daniel, não estou implicando com o senhor porque é dessa renovação sua, não. Porque a gente às vezes fica meio aqui assim naquele costume básico da Assembleia de Deus e não permite o novo entrar. Quando o novo não entra, não tem renovo. A gente vai vivendo, pastor Eliezer, o passado. E o passado, ele não move o presente. E o presente muito menos pode sonhar com o futuro. Aí ficamos sempre assim, eu era assim, eu já fui assim, eu já fui profeta. Quem já foi profeta aqui? Levante a mão. Ah, tem um lá que tentou ameaçar a mão, levantou. Eu vi que você levantou. Não, eu vi que você levantou a mão. Quem já foi levita da casa do Senhor aqui e não louva mais? Cadê? Ah lá, tem mais dois lá em cima. Se eu for falando, eu vou encontrar. Quem já foi do ciclo de oração e não é mais? Levanta a mão. Ah lá, tem mais umas 3, 4 pessoas aí. Aí fica lembrando, né? Que eu já fui. Aí fica vendo. Quem já foi adolescente, fica vendo os adolescentes. Aí viveu um novo, o quê? Fui para os jovens. Dos jovens, é homem, foi para os varões. É mulher, foi para as irmãs. Tudo é um novo, para viver um renovo da parte de Deus. E quando não houver nada que venha novo, a gente não dá oportunidade para o renovo. Mas eu vou encerrar aqui, porque o pastor Daniel me ensinou a não ficar prolongando muito uma introdução. O pastor Daniel falou comigo uma vez, irmãos, o pastor mais corajoso que tem é o seu, viu? Diga para o irmão que está do teu lado, do teu pastor, é um homem de fibra e de coragem. Entenda ele quando ele falar. Fala assim, por favor, entenda ele. Ele só é sincero. Você pode aplaudir a Jesus pelo pastor Daniel. Uma vez no retiro eu cheguei lá e falei, pastor, estou com um problema assim, Silvio, eu não quero papo com você, isso é coisa do capeta, do demônio, entendeu? E pá, lágrima desceu. Aí uma pessoa que estava perto falou assim, você vai embora? Eu falei, eu como? Daqui a pouco ele disse, Silvio, eu não quis te ofender, eu só estava te falando a verdade. Eu falei, não, pastor, tudo bem. E para a glória de Deus eu saí de lá liberto. Levanta a mão e diga glória. Aí um dia eu vim pregar aqui, nesses dias que eu vim, ele falou comigo assim, Silvio, você prega bem, você tem uma boa palavra. Só que você fica enrolando muito. Entendeu? Eu não gosto de pregar, porque sabe por que às vezes eu não te chamo? Porque você fica enrolando muito. Eu gosto que o cara chega aqui, pá, entrega o recado e vai embora. Então eu vou entregar o recado que eu só tenho mais 7 minutos a 8. Estou quase não enxergando o relógio lá. A palavra que eu quero falar aqui essa noite, na verdade, por isso que eu parei no texto de emprestado, não é sobre a viúva, nem muito menos o azeite. Porque na minha tradução, que eu estava lendo em casa, que eu esqueci minha Bíblia, e eu peguei depois da minha sogra emprestada que estava comigo,
e trouxe a outra Bíblia que estava no carro. E eu, na verdade, a minha tradução eu li em Lucas 5, sobre a pesca maravilhosa, que diz que Jesus pegou o barco de Pedro emprestado. Essa tradução não diz isso. Então eu tenho que arrumar um texto e eu fui lá no 2 Reis. Mas vamos lá então. O que eu quero falar hoje é sobre emprestado. Diga para o teu irmão, emprestado. Fala mais forte para mim poder terminar a mensagem. Fala, emprestado, isso. O texto básico que eu quero trabalhar aqui essa noite é sobre emprestado. O que Deus colocara no meu coração essa semana toda, eu viajando, porque viajando Deus vai falando, quem dirige sabe, Deus fala com a gente, fala com o nosso coração, e a família dormindo, a mulher roncando, e o Gael roncando também, que agora ronca os dois, né? Aí eu falei, e Deus falando comigo, palestrando comigo, esses dias eu trabalhando, o pastor Daniel, eu liguei para ele, pela primeira vez ele ficou 20 minutos comigo no telefone, eu guardei o print, para mim nunca mais esquecer que ele ficou comigo no telefone, né? E ele não tinha nada para fazer naquela hora, e ele ficou comigo no telefone. E aí eu falei com ele, ele foi falando alguma coisa para mim, eu falei, pastor, Deus está te usando, Deus está confirmando, então, aquilo que está no meu coração. Ele falou, amém. E dentro desse propósito, irmãos, o que eu quero tratar aqui é do emprestado, né? Eu ia falar das coisas da coisa que Jesus pegou emprestado, mas eu vou chegar lá. Eu vou conseguir contornar aqui e fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Preste bem atenção. Essa mulher, ela não tinha nada, mas ela tinha um azeite. Mas o que ela tinha não era o suficiente se ela não pegasse coisas emprestadas. Nem sempre o que a gente tem é um conteúdo único que serve para nós. Por muitas das vezes temos que pegar alguma coisa emprestada. Quem já pegou alguma coisa emprestada aqui, levante a mão. Quase toda a igreja, né? Mas quem já devolveu o que pegou emprestado, levante a mão. Por favor, viu? É uma regra de, né? O meu sogro costuma dizer que vai e volta, viu, Silvio? Então, porque às vezes vai, meu pai fala, foi e não volta mais, já era, né? Então tem coisa que tem gente que você empresta sabendo, né? Vai, toma. Às vezes até dá, toma, porque eu já sei que não vai mais voltar. Quem conhece alguém assim, levante a mão. Mas deixa eu encerrar então a mensagem, presta atenção. Essa mulher então ela precisou de pegar vasilhas emprestadas, porque senão o conteúdo do milagre não seria o suficiente. Então existem coisas que precisam ser emprestadas. Quando eu vejo de coisas emprestadas e vou para o Novo Testamento, eu vou pensar que quando Cristo saiu, os pais deles estavam sendo perseguidos por Herodes para os matarem, né? Jesus vai para Belém, Maria e José vai para Belém, e em Belém Jesus vai nascer. E o lugar onde Jesus vai nascer não tem um ambiente preparado para o seu nascimento. Então, quando ele chega lá, tem um estábulo de animais, e eles então vão pedir alguma coisa emprestada para o nascimento de Jesus. Deus usou alguém para emprestar para Jesus nascer o ventre que foi Maria. Deus usou alguém para emprestar o lugar para Jesus nascer quando Maria estava nascendo Jesus ali de Maria. Quando Jesus cresce, a Bíblia vai mencionar que quando ele vai ministrar uma palavra em Lucas 5, na pesca maravilhosa, ele pede o barco de Pedro emprestado para poder pregar a palavra. Quando a Bíblia menciona sobre Jesus que pede emprestado também o jumentinho para entrar em Jerusalém, também Jesus depois da entrada pede emprestado a casa de um homem ou um cenáculo para ministrar a última santa ceia antes que ele viesse a viver a morte. Também foi emprestado para Jesus o túmulo que ele foi enterrado, que também não era dele, era de José de Arimateia. Então a Bíblia menciona e mostra que várias coisas Jesus na sua trajetória pegou coisas emprestadas, e uma das coisas que hoje o Ministério Ágape está realizando é um empréstimo para Deus. Que empréstimo é esse, pastor? Eu imagino e calculei eu na minha mente, porque eu não sei o trajeto de toda a história, eu não tive oportunidade, devido ao ato que aconteceu essa tarde com esse falecimento, de conversar com a irmã Marilene sobre o que eu queria ministrar aqui, mas eu posso dizer mais ou menos que há 26 anos
anos atrás, numa casa de telinha, onde você levantava a mão e colocava o dedo na telha quando orava. Daniel Cunha me emprestou a vida dele para Deus, começar uma grande trajetória ágape em São Gonçalo. Emprestado está quando nós servimos a Deus a nossa vida, para que Ele venha utilizar-nos como vaso. Como é que é isso, pastor? A Bíblia vai mencionar que subiu cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A palavra dom no grego, ela é dame, e quando ela diz isso, ela está dizendo liberado ou emprestado aos homens. O texto original não procede de dado, porque se fosse dado você não precisava devolver. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: apresenta-me as tuas mãos, que eu quero ver as tuas obras. E se tem que ter obra, é porque tem que ter ferramenta para trabalhar. A gente lembra do homem que estava junto com o profeta, e que quando foi alargar as tendas, eles estavam ali com o machado, e quando cai na água ele diz: Senhor, ai de mim. Disse: por quê? Porque é emprestado. O que temos na mão hoje é emprestado. A tua casa está emprestada, a tua obra está emprestada, a tua vida está emprestada, tudo que você tem é emprestado. Por quê? Porque nada do que temos aqui fica aqui, não vai levar nada. Partiu, não fica nada. Então usufrui quanto pode. Dentro desse propósito, a Bíblia vai mencionar sobre os dons. E os dons são os que fazem o movimento da igreja. E uma das coisas que a gente tem visto nos últimos dias, e eu vou encerrar aqui agora, é que os dons têm sido paralisados na vida de algumas pessoas. A gente até relata sobre alguns milagres, mas a gente ainda tem aquele princípio da Assembleia de Deus, que o pastor citou em 1911, na casa da irmã Celina de Albuquerque, e que estava ali 2 homens, Daniel Berg e Gunaville, pregando a palavra do Senhor. Eles pregavam sobre o livro do profeta Daniel, e quando eles mencionavam acerca do profeta Daniel em oração, eles mencionavam acerca do espírito de excelência, e quando eles ministraram algo da parte de Deus, toda a igreja foi tomada. Era uma igreja tradicional, e toda a igreja foi tomada pela presença de Deus. E ali todas as pessoas que estavam envolvidas naquele ambiente começaram a falar em línguas estranhas. Foi um dos princípios do selo do ministério da Assembleia de Deus. E muitas das vezes a gente vê hoje como as pessoas estão banalizando esse conceito esse de receber os dons espirituais, de ter essa vida espiritual, de ter esse gozo, esse prazer de falar em línguas estranhas com Deus. Vários fatos aqui dentro hoje, eu não estou aqui para apontar o dedo nem para julgar, mas em outra época da Assembleia de Deus, quem sabe nos 8 anos, quem sabe no 3º, no 4º ano desse ministério, enquanto um grupo desses estivesse louvando aqui, a igreja não teria mais lugar, as cadeiras estavam sendo arredadas de um lado para o outro. Quem já viveu isso, levanta a mão para cima e dê glórias ao Senhor. Agora somos mancos, estamos assim, meio que aprisionados? Não, de alguma maneira empurra para lá, mas não deixa de dar lugar à presença de Deus. Ainda há profeta na casa do Senhor? Levanta a mão e diga glória a Deus, porque o dom de profecia ainda está jorrando dentro da igreja. Enquanto existir vaso, vai jorrar azeite, vai jorrar que azeite? Vai jorrar os talentos de Deus sobre a tua vida, vai jorrar a unção de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque esse ministério, para chegar aos 27 anos, ele precisa de você, ele precisa de um renovo na sua vida, ele precisa de um novo de Deus na tua história. Ele conta com a tua presença, ele conta com a tua vida, para que essa obra ela prossiga dentro do propósito e dentro do projeto. Mas como é que eu faço isso, pastor? Prepare para receber um novo, para viver um renovo de Deus. Abre o teu coração, eu já ouvi isso aqui hoje, para viver um novo de Deus, para viver um novo tempo, para poder você contar uma nova história. Vamos parar de contar as coisas do passado. Eu não quero mais falar a partir do ano que vem de Celina de Albuquerque em 1911. Não estou descaracterizando a Assembleia de Deus que foi criada e nascida ali, mas eu quero falar da Assembleia de Deus Ministério Ágape, que em 2027 foi muita gente batizada com o Espírito Santo. Deus está sacudindo aquele ambiente. O diabo está doido com aquela casa, porque estão fazendo evangelismo, estão ganhando almas e estão valorizando o que tem em casa. E eu encerro aqui. Você sabe o que Deus fez? Pegou a igreja, tirou o cativo do cativeiro. Estávamos cativos, saímos do cativeiro, e Ele nos deu dons. Dentro desse dom,
Ele confiabilizou em nós esta obra. Ainda que sejamos um único grupo aqui e um outro grupo aqui. Não fazemos diferença de dimensão, porque sem um, sem o outro, não teremos existência de obras de Deus. Dentro desse propósito, Deus ele confiabiliza e te empresta alguma coisa. E ele hoje está falando comigo e com você. Quer continuar crescendo? O que você tem em casa? Começa a valorizar o que você tem em casa. Começa a orar pelo que você tem em casa. Começa a acreditar no que você tem em casa. Começa a acreditar no teu casamento. Alguém está dizendo que está acabando, está se esfriando. Mas continua acreditando que o teu casamento é um projeto de Deus. Talvez está dizendo assim, só tem mais um pouquinho de chance, pastor. Mas vai ter vasilha lá, então Deus vai poder multiplicar aquele ambiente. Teus filhos, teus parentes, teus primos. Hoje me perguntaram assim, Samanta e uma outra irmã me perguntou. Eu tenho um pai que ele é espírita e ele está com 80 anos e está bem doentinho. E eu falei com ele. Aí me perguntaram, pastor, como é que é a sua relação com o seu pai hoje? Todos os dias eu vou lá vê-lo. E todos os dias eu pergunto para ele, como é que o senhor está com Jesus, pai? Porque o senhor precisa ter um encontro com ele. E alguém diz para mim, a coisa mais difícil vai ser esse homem se render aos pés do Senhor. Mas eu ainda sonho que ele mancando, com os braços bambo, entrando na porta da igreja onde eu estou congregando, que é ao lado da casa dele, e estou pregando o evangelho, ele entrando lá com toda a sua deficiência e erguendo a mão mais difícil que ele possa ter para cima e dizendo, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Sabe por quê? Porque eu valorizo o que eu tenho em casa. Eu valorizo ainda a minha esperança. Levante a tua mão para cima assim que eu quero orar para você para me terminar. Levante a tua mão para cima, só quem é vaso de Deus. Porque você é um escolhido da parte do Senhor nessa noite. Você é um vaso de Deus que você é o necessário para continuar jorrando azeite. Amanhã você será um substituto. Tem gente que talvez está aqui em cima que um dia esteve aí embaixo. Você está embaixo, amanhã você vai poder estar aqui em cima, quem sabe. Quem sabe você é o pregador, a pregadora, o levita do próximo ano da igreja, o aniversário da igreja. Pai, eu te dou graças por essa oportunidade ímpar que nunca mais vai voltar, que são os 26 anos dessa casa. O pastor presidente dessa igreja, não quero tratá-lo como amigo, mas como meu pastor, Senhor. Pai querido, toma essa casa nas tuas mãos. Sobre esta palavra, cujo o Senhor colocaram no meu coração, que o Senhor está pedindo pessoas emprestadas para trabalhar na obra. Pessoas emprestadas para enganjar dentro desse ministério. Pessoas emprestadas para poder se dedicar à oração, à busca e às almas que estão perdidas em São Gonçalo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde tiver um vaso, nesta noite que comigo ora, começa a completar se estiver faltando. E se tiver pouquinho, Senhor, que talvez ele possa pegar emprestado com alguém que está do seu lado. Mas aquilo que está de um para o outro venha transbordar nesta casa. E no transbordar desta casa, Senhor, realiza seus propósitos com milagres, com renovos, com os dons espirituais, o dom de curar, o dom de profecia, o dom de milagre, o dom de sabedoria, o dom da ciência. Que os teus dons venham ser participantes aqui, porque isso é interessante para a obra do Senhor. Então na noite deste dia, como o Senhor colocara no meu coração, eu acredito que eu não tive somente um sonho, porque eu acredito que o Senhor também falara comigo, neste ambiente onde nós estamos propícios e reunidos na tua presença, como outrora o Senhor já fez. O Senhor não muda, quem mudamos somos nós, mas abrimos o nosso coração agora, abrimos as nossas mentes agora e te damos liberdade para dizer, sois bem-vindo Espírito Santo. Então adentra e entra, e aonde tiver um crente que comigo é batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Quem não é, Senhor, dá um ministério de línguas agora. Quem não profetizou, profetiza. Quem nunca teve visão, abre os olhos para que vejam. O profeta Eliseu disse isso aconteceu. Então agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde tiver um crente do lado do outro, e se alguém tiver enfermo, quando ele colocar essas mãos cheias da unção e da presença de Deus, pessoas serão curadas, pessoas serão renovadas, pessoas serão abraçadas. Então agora, em nome de Jesus, por gentileza, para me ajudar a encerrar
toque alguém que está do teu lado e diga para ele: receba o que eu tenho. Porque Pedro e João disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Talvez você não tenha dinheiro para emprestar, mas empresta a unção, empresta o amor, empresta um abraço, empresta uma liberação de palavra profética para essa pessoa. Libera uma palavra para essa pessoa aí, libera uma palavra profética para essa pessoa aí, empresta para ela o melhor de Deus que tem dentro de você na noite deste dia. O aniversário é da igreja, mas o presente é teu. Você que levantou a mão comigo e acredita na oração, coloque a mão em alguém e libera uma palavra para ele, libera uma palavra para ela. Libera uma palavra para ele, libera uma palavra para ela. Este é o momento, este é o tempo. Abre o coração para um novo e seja renovado em nome de Jesus essa noite. A unção, a graça de Deus está presente aqui. Não saia daqui sem sentir esse toque, não saia daqui sem viver esse renovo. Você não vai pegar emprestado com outra, mas você vai ter. A tua casa vai ter botija, a tua casa vai ter azeite. O credor não vai te cobrar mais nada, está paga a tua dívida. Receba nessa noite a unção e a graça da parte do Eterno em nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar na presença do Senhor, glorificando o santo nome nessa casa.